Olá a todas, bem-vindas à semana 7 das meditações na Carta de Hebreus que nós estamos a fazer. Estamos a utilizar o caderno do Ministério Benditas, chamado Extraordinário, e que tem uma série de meditações ao longo do livro de Hebreus. E nós hoje vamos estar a falar sobre os dias 13 e 14, são referentes aos capítulos 7 e 8 de Hebreus. Eu sou a Mariana e vou estar a conversar com a Ruth Cavaco, que está aqui comigo, vocês podem ver. Olá. E antes de começarmos a falar sobre o livro de Hebreus especificamente, nós costumamos sempre trazer um atributo de Deus e ler algumas passagens da Bíblia que explicam um bocadinho melhor esse atributo, e também podermos orar sobre o facto de Deus ser isso. Portanto, Ruth, se quiseres. Sim. Olha, esta semana nós escolhemos falar sobre como Deus é incompreensível, porque até tem a ver um pouco com o estudo desta semana e com tantas partes da Bíblia que são difíceis para nós compreendermos. Deus é incompreensível, mas ao mesmo tempo nessa dificuldade que nós temos, porque temos um conhecimento limitado, sabemos que aquilo que nós conseguimos compreender ou alcançar é verdadeiro e podemos descansar nessa segurança que, apesar de não compreendermos tudo, que Ele é verdadeiro. Então tenho aqui umas passagens para partilharmos acerca disso. Deus não só é incompreensível pelo que Ele é, porque Ele é infinito e imensurável, como Ele é infinito também pelo que Ele faz. E, portanto, vou-te pedir que leias Jó 36, 26. Ok. E Jó 37, 5. Desculpa. 36, 26. 37, 5, sim. Ok. Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos. E Jó 37, 25? 5. 5, ok. 37, 5. E com a sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendemos. É mesmo, Deus faz, está acima de qualquer coisa que nós podemos compreender. No Salmo 45, 3, podemos ler que o Senhor é muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. E também no Salmo 147, 5, que diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. E, portanto, apesar deste paradoxo, que Deus é incompreensível e que ao mesmo tempo escolhe revelar-se a seres finitos, Ele sendo infinito e nós finitos, Ele sendo ilimitado e nós limitados, que Ele escolhe revelar-se através da sua palavra, e que nós precisamos descansar nesta segurança da verdade de quem Ele é, apesar de nós não compreendermos. Por isso, antes de avançarmos para o estudo e para as outras partes, vamos orar também a agradecer por este mistério em que podemos descansar. Ok. Vou orar então. Senhor, porque Tu te revelas a nós, apesar da nossa limitação. Agradecemos-te porque Tu és muito mais, podemos compreender, porque Tu és Deus e nós não somos. Tu és o Criador e nós somos criados por Ti, somos Tuas criaturas, e graças ao Teu Filho Jesus somos mais do que isso, podemos ser Tuas filhas, Senhor. Agradecemos-te por isso, ajuda-nos a confiar no Teu enorme poder, do Teu conhecimento e no Teu plano para nós. Agradecemos-te por estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora também queremos continuar em oração e queremos trazer motivos muito específicos para os dias que nós estamos a viver.
A nossa igreja, a Igreja da Lapa, a Igreja Batista, a segunda Igreja Batista de Lisboa, vai começar neste domingo, dia 31, as reuniões presenciais, e vão ser reuniões muito diferentes daquilo que estamos habituadas, por isso nós queremos orar por isso, orar que Deus possa conduzir todo este processo de desconfinamento em relação à Igreja, em relação à nossa vida em comunidade, que possa trazer também todas aquelas pessoas que têm tido vontade de ir à Igreja e não têm podido por estar fechada e agora podem ir. E principalmente que Deus nos ajude a perceber estes novos tempos, a perceber que, como tu dizias agora, que nós não compreendemos aquilo que está a passar, nós não sabemos quanto tempo vai durar, não sabemos se esta é a nossa nova normalidade, se um dia voltaremos àquilo que era antes, mas temos que confiar em Deus e também pedir que Ele nos guie naquilo que devemos fazer ou não nestes dias. Por isso, eu vou orar sobre isto, ok? Deus Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos tens ensinado ao longo destes tempos, deste tempo de quarentena que tivemos e também neste início de desconfinamento que estamos a ter, Senhor. Obrigada porque, apesar de tudo, Tu tens protegido o nosso país e nós temos muitas coisas para dar graças, Senhor. E uma das coisas principais que nós queremos dar graças agora é o próximo domingo nós já podermos reunir juntas, já podermos estar com alguns dos nossos irmãos, apesar de uma forma diferente, apesar do distanciamento e das regras, podermos estar a louvar em comunidade, podemos ouvir as vozes uns dos outros enquanto o fazemos, e te pedimos, Senhor, então que Tu guies tudo isso, guies as pessoas que estão à frente desta nova organização da Igreja e que guies também todas aquelas que têm vontade, essa vontade que Tu dás de ir até à Tua casa de oração, Senhor. Por isso, eu te peço que Tu nos leves a todos nós que temos vontade e que nos ajudes a continuar a ser Igreja e a fazer o mais importante, aquilo que Tu nos pediste, que é a espalhar a Tua palavra por todo o lado, Senhor. E ainda te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a ter confiança em Ti, mesmo no meio do medo, mesmo no meio do desconhecimento, mesmo sem sabermos, sem compreendermos aquilo que Tu estás a fazer nestes dias. Ajuda-nos a confiar em Ti e a ter em Ti a certeza de que Tu estás sempre a cuidar de tudo, que nunca perdeste o controle de nada nestes tempos, mesmo sendo difícil para nós perceber muitas das coisas que se passaram. E te peço, Senhor, em especial que Tu também ajudes e confortes aqueles que passaram e continuam a passar tempos mais difíceis nesta altura, Senhor. Peço e agradeço e agradeço por nos podermos dirigir até Ti também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos continuar à semelhança do que nós temos feito nestas últimas semanas. Estamos a fazer meditações na Carta aos Hebreus. Não é um estudo completo, nem aprofundado, e, portanto, é um caderno devocional. O que aproveitamos para fazer neste período em que não nos podemos reunir é poder ter um complemento e algumas perguntas adicionais que nos ajudem a refletir. De qualquer das maneiras, para estudar um livro em profundidade precisamos de mais e, portanto, a nossa ideia com estes vídeos é trazer algumas aplicações, algumas reflexões que nos ajudem a contextualizar uma passagem escrita noutro tempo para outras pessoas, mas que pode ser verdadeira para nós. Os dias desta semana, temos feito 2 dias por semana, os dias desta semana são os 13 e o 14, portanto nas páginas 36 e 39, foram ambos escritos pela Stella Lopes, não foi à toa que calhou Deus é incompreensível, porque Hebreus, sendo um livro que é cheio de comparações, não é? Está sempre a apontar para Cristo e começa, e temos visto no passar destes dias todos, em como
Cristo está sempre a ser iluminado comparado com aquelas que eram as referências dos destinatários desta carta. E neste caso vai ser ilustrado um episódio algo misterioso e do qual nós não temos muitos dados, que é Melquisedeque. Qual é que é, antes de estudares isto, quais é que eram assim, as tuas ideias em relação a este episódio, Mariana? É que eu, por exemplo, para mim, e já tinha estudado a carta aos Hebreus, mas há sempre assim umas gavetinhas da Bíblia, não é? Que nós não estudámos tanto, ou que não escavámos tanto, ou que de facto nós não temos mais dados. Existem inúmeros comentários bíblicos, mas que depois... não tendo mesmo mais dados, a Bíblia não se explica além disso e, portanto, muitas vezes entram pelo campo da especulação. Por isso, como é que te relacionas com isto? É que para mim é sempre uma parte que eu fico, ok, é isto que eu tenho, é isto com que eu vou contar e não me vou pôr com muitas invenções porque, de facto, a Bíblia não diz mais. Sim, o sentimento é igual. Sempre foi daquelas passagens que eu sabia que não podia alongar muito, mesmo como estás a pedir agora, quando pedem para falar sobre isto, não gosto de me alongar muito porque sei que não há muito que a Bíblia fale acerca deste episódio, portanto, apesar de haver muitas pessoas a estudar esta personagem, nós não sabemos muito, portanto, sim, sempre me deixou um pouco desconfortável, confesso. Estas partes da Bíblia deixam-me sempre um pouco desconfortáveis, principalmente quando temos que fazer assim algum tipo de aplicação, pegar nestas passagens e tentar transpor para os nossos dias, como é que isto pode ser aplicado, e depois fico sempre a sentir que pronto, vou sempre dar ao mesmo. Vou sempre dar a Jesus, à comparação com Jesus, e pronto, não deixa-me desconfortável, sim. Sim, ok. Acho que aqui o importante, ou pelo menos aquilo que tentamos fazer uma vez que é um devocional, é tentar ir buscar as coisas que sobressaem, não é? E que podem ser aplicadas para nós. Sim. Abraão era, não é? No Velho Testamento é o símbolo da promessa de Deus. E agora, neste contexto, esta história é trazido e lembrado um episódio que ele teve numa dada altura da vida com um rei que ao mesmo tempo era sacerdote. Portanto, o que me sai logo à imagem aqui é que o rei de Salém, Melquisedeque, ele não só é rei, como é sacerdote, o que já por si é uma coisa invulgar, que não se repete, porque quem era sacerdote geralmente eram os da tribo de Levi, não é? E não era um rei. Um rei era um rei e um sacerdote era um sacerdote. E, portanto... Até eram quase o oposto, não é? Não tinham direito a nada. É nada no sentido de a linhagem genealógica, as heranças, tudo, não é? E depois é referido que ele não tem nem mãe nem pai, nem genealogia, o que é algo que nós não conseguimos compreender muito bem, não é? Há muitas especulações, se ele era do tempo de Noé, etc. Não faço ideia. O que faço ideia, e que de facto ao apontar para Jesus, é que Jesus também, nesse sentido, não tem uma mãe e um pai, não é? Ele não... ele encarna, mas não foi gerado da mesma maneira que eu e tu fomos. Sim, e portanto, Melquisedeque, não é? E portanto são assim as coisas que me saem à vista. E aqui neste episódio Abraão está a regressar e Melquisedeque abençoou, portanto sendo superior a ele, não é? Sendo Abraão a referência do Antigo Testamento, não é? Do Velho Testamento, Melquisedeque abençoou. E em contraste, Abraão, tendo o estatuto que tinha, reconhece a sua autoridade, a sua superioridade e entrega-lhe o dízimo de tudo o que tem. E há aqui esta parte do dízimo de tudo o que tem. E, portanto, no versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão, reconhecendo essa benção e autoridade, entrega o dízimo de tudo. E aqui eu vejo claramente Jesus, não é? Que ele, sendo superior a nós, sendo perfeito e sendo sem pecado,
ele se entrega e se sacrifica por nós. E no fundo existe aqui uma representação muito clara, porque depois também traz os elementos da ceia, não é? Do pão e do vinho. Sim, como a Stella falou. E exatamente no devocional a Stella fala sobre isso, e como Abraão reconhece e entrega o dízimo. Para mim, nesta parte aqui, lembrando-me de Jesus, qual é que é o dízimo, ou qual é que é o meu comportamento em relação àquilo que no fundo eu, colocando-me no lugar de Abraão, não é? Em relação a Jesus, de como é que eu me comporto. E, portanto, para mim, nesta passagem, o que sobressai muito é sobre isto, a maneira como eu não só devo obedecer e querer ser fiel a Deus, uso bem os meus recursos e estou disponível para abençoar outros de uma maneira tão pronta como Abraão fez ao reconhecer a autoridade. Não sei, o que é que achas em relação a isto? Sim, eu acho que aquilo que eu meditei mais quando estava a pensar nisso, estás a dizer, da utilização dos nossos recursos e a necessidade de nós compreendermos, em primeiro lugar, que é Deus que nos dá tudo e para nós depois podermos também dar aos outros, que Ele é o sustentador de tudo. Que era também um bocadinho o que estava a acontecer aqui, não é? Abraão estava a pôr-se, ele reconheceu plenamente que ele era o inferior naquela situação e então deu o dízimo de tudo. E eu estava a pensar a pensar na minha vida, a pensar de como cresci com menos e neste momento até acabo por ter mais, mas como cresci sempre com um exemplo de dar, os meus pais sempre passaram muito esse exemplo de dar o máximo possível, de não olhar para trás, de confiar de que Deus nos vai ajudar e nos vai sustentar. O importante é nós termos um coração sempre pronto a dar. Percebi que não há difícil nem há fácil, não é mais fácil tendo muito, não é mais fácil tendo pouco, é sempre difícil para o nosso coração nós estarmos prontas a dar. E então acho que é uma coisa que o coração humano precisa sempre de ser guiado por Deus para ter para estar pronto a fazer, como tu dizias, uma fiel administração daquilo que ele nos dá, que é também nós sabermos dar aos outros e, claro, em primeiro lugar, reconhecer que tudo é dado por Deus e daí nós queremos também dar-lhe de volta alguma parte. E tem muito a ver também com a ideia de sacrifício, não é? Talvez na nossa cultura a ideia do sacrifício seja uma coisa penosa, mas a verdade é que os sacrifícios eram uma coisa boa. Tinham um custo, não é? No caso do Velho Testamento tinha um custo, que era um animal morrer. Mas era uma coisa boa, era uma coisa que agradava a Deus. E, portanto, há sempre uma dose de penalização no sacrifício que nós façamos, mas que é uma coisa que agrada a Deus. E isso não conquista favor nenhum, e podemos mais à frente falar um pouco sobre isso, não vai acrescentar nada ao sacrifício que Jesus fez, que Ele é o único, mas de certa maneira Ele imita e representa a vida de Jesus quando nós nos comportamos dessa maneira. E, portanto, acho que é uma boa reflexão para nós em tempos em também que sabemos que tantas pessoas vão estar com dificuldades e estão com dificuldades, não é? Como é que, de certa maneira, nós administramos os nossos recursos e vivemos de uma maneira que conta com a ajuda aos outros. Eu acho que é mesmo aquilo que a mim me soa sempre, é como é que eu vou gerir o meu orçamento e estar sempre, não é só o dízimo que eu dou à igreja ou para aquelas contribuições regulares que nós temos, uma organização, de que forma é que eu vivo um pouco abaixo das minhas possibilidades, e isto depois é uma coisa muito relativa, o que é que são bens essenciais para uns e para outros, não é? Porque o dinheiro gasta-se sempre e, portanto, é muito fácil nós dizermos que se gasta, mas de que maneira é que eu vivo abaixo ainda mais das minhas possibilidades para estar disponível para os outros. E, portanto, acho que é uma boa reflexão agora para esta altura. É algo que eu quero ter cada vez mais presente. Tenho aprendido que aquilo que nós damos, mesmo que às vezes aparentemente nos faça falta, ela não faz falta. Sim,
É verdade. É verdade. E muitas das vezes nós estamos disponíveis para emprestar, olha, não me faz falta, podes ficar, não é? Sim, E às vezes nós podemos também emprestar ou dar aquilo que nos faz falta, se calhar vai ser mais sim, útil sim. a outro. Uhum. A vida de Jesus E, fazia-lhe falta. exatamente, sim, exatamente. Ele só tinha Sim, nós vemos 33 isso. anos, não é? Ele, É, do ponto de vista humano, ele tinha uma vida toda para viver. Ele podia ter escolhido, olha, não só quero morrer aos 80, a esperança média de vida, por exemplo. É uma coisa um bocado ridícula de dizer, mas podemos pensar assim. sim, sim. Sim, ainda por cima, hoje em dia, às vezes os cristãos ficam até um bocadinho ridicularizados. Eu às vezes sinto isso mesmo para mim, agora estou a falar de mim, um bocadinho ridicularizada em relação a outras. Há muitos movimentos agora do viver com menos é mais e descartarmos as coisas e saber viver com pouco, os minimalismos. Pronto, Sim. tirando as partes. Às vezes erradas, nós sabemos que estão erradas porque não estão focadas em Jesus, as partes morais dessas ondas. Às vezes é um bocadinho triste saber que existem tantas pessoas que são capazes de dar muito mais e muito mais facilmente e de viver desapegadas das coisas, e nós que sabemos que não vamos levar nada disto para lado nenhum, não é? Temos dificuldade de fazer isso. Portanto, sim, é uma batalha. Eu recordo-me há pouco tempo, posso dar um breve testemunho em relação à minha própria vida, que no ano passado, quando nós fizemos tirámos uma licença sabática, pela primeira vez na nossa vida tivemos que fazer um grito ao mundo, ajudem-nos a concretizar isto, e fomos ajudados por mesmo muitas pessoas. E eu lembrava-me de uma amiga que a uma dada altura enviou-nos uma oferta, e eu fiquei muito emocionada com aquilo, e agradeci-lhe, enviei uma mensagem a agradecer, e ela respondeu-me, é só dinheiro, não é nada de especial. E eu, na altura, comentei com o Tiago, com o meu marido, ela estava a responder que é só dinheiro, quando nós achamos sempre que é dinheiro. É a Portanto, acho que solução, é. esta maneira despegada de não é meu, podes ficar, É. usa. Portanto, é uma ideia que eu tenho muito presente, sim. Uhum. Avançando no devocional a seguir faz o contraste com a nova aliança, não é? E então realça que o nosso sumo sacerdote Jesus, o perfeito sumo sacerdote, está agora ao lado do Pai, e que ele, por causa do seu sacrifício, anulou todos os anteriores sacrifícios, e através deles nós não somos só perdoadas. Portanto, os antigos sacrifícios tinham o poder tinham a função, não é, de perdoar os pecados, mas sim, graças a este novo sacrifício nós não somos só perdoadas, como somos aperfeiçoadas e somos feitas à imagem de Jesus, através do processo de santificação. E se os sacrifícios hoje são inúteis, e podemos olhar para a antiga aliança aos olhos da nova, isto não significa que todas as instruções que nós encontramos no Velho Testamento que deixam de ser verdade, porque Deus não muda, não é? Vemos, claro que já não precisamos de sacrificar os animais, mas precisamos de continuar a amar o próximo como a nós mesmos, como é pedido, ou precisamos de continuar a honrar os nossos pais, como nos é pedido no Velho Testamento, não é? Nos 10 Mandamentos, exatamente. E que Jesus afirma isso durante toda a sua vida, não é? Jesus usa nos seus discursos constantemente a palavra de Deus e o que está escrito no Velho Testamento para iluminar aquilo que ele está a fazer. E ele, em Mateus 5,17, ele afirma que não vem para abolir a lei, mas para a cumprir. Ou também em Mateus 22, 38 a 40, ele refere que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e que isso está escrito na lei. Portanto, ele vai buscar. E, portanto, é interessante ver como tudo se liga, não é? E eu já não sei exatamente quem, e não quero falhar na pessoa que utiliza esta ilustração, que temos que o Velho Testamento é uma sala escura e pouco iluminada, e que o novo é o holofote.
já não tenho a Sim, sim. certeza se era a Jen Wilkins, se é a Sally Lloyd Jones, não tenho a certeza, Pois, se calhar não é agora nenhuma também das não duas, quero não sei. errar. Pronto, mas não é uma ideia minha, mas é uma ideia que eu lembro sempre que de facto existe o holofote do Novo Testamento a apontar para o Velho, e que quando começamos a ler mais o Velho Testamento, com, por exemplo, Melquisedeque, vemos cada vez mais Jesus, 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 não é uma história isolada, né? E a ideia de que temos um novo coração, não é? Se em Deuteronómio nós encontramos aquela coisa da lei ser escrita e que nós devemos memorizá-la, etc., agora aqui em Hebreus vemos que Deus vai não só escrever a lei na mente, na nossa mente, na mente do povo, como vai escrever no seu coração. Diz, queres a dizer? Eu, por acaso, sim, hoje, num devocional que fiz de manhã, li um versículo em Isaías 29:13, que diz assim: Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. E depois estávamos a falar sobre isto do novo coração a lei agora não estar só na nossa mente, que pronto, nós decoramos e dizemos, portanto na nossa boca também, mas haver uma grande necessidade de Deus pôr isso no nosso coração, e é isso que depois acontece com a nova aliança, não é? Que Jesus veio fazer. E principalmente esta parte final do versículo em que diz que eles tinham temor a Deus, mas era por mandamentos que aprenderam por outros homens de forma mecânica e vazia, não é? E faz lembrar isto, aquilo que tu estavas a dizer, o equilíbrio que nós precisamos entre a lei e a nova aliança, a aliança antiga e a nova aliança, entre nós sabermos a lei, entre nós decorarmos, entre nós realmente temos que nos esforçar a ler a Bíblia e a decorar partes da Bíblia e a aplicar. Há coisas que saem mesmo a esforço, pronto. Mas nada disto é válido se o nosso coração não estiver lá. Portanto, é um equilíbrio muito difícil de fazer, mas é bom também saber que Deus está 100% atento para isto, e Deus já fez, enviando o seu Filho Jesus e o Espírito Santo, que nos alerta constantemente para aquilo que nós estamos a fazer, já fez o mais importante. Mas foi bom hoje também ligar Isaías também com isto, com Hebreus, e perceber que nós precisamos mesmo de um novo coração, como tu estavas a dizer. É aí aquela ideia, não é? Como Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças. A forma como o conhecimento de Deus está ligado ao amor, não é? A maneira, por exemplo, quando nós educamos os nossos filhos a saberem pedir desculpa ou dizer obrigado, como ao início, quando eles são muito pequenos, o desculpa ou obrigado nem sempre é uma coisa sentida, mas que depois isso vai... Mas que depois, como eles quando recebem alguma coisa que gostam muito, já dizem um obrigado sentido, ou como muitas das vezes a desculpa já é algo que de facto eles lamentam, e como o conhecimento daquilo que é certo, não é? Porque eles são ensinados que esse é o comportamento correto, seja no agradecimento, seja no mau comportamento, como isso ao ser aprendido depois é interiorizado no coração. E como na prática nós, enquanto cristãos, não é? Queremos ser pessoas que não só reproduzam aquilo que o Pai nos ensina, que Jesus nos ensinou, mas que seja algo que nós de facto, ao conhecermos Deus, sentimos e amamos, e é algo que nós vivemos e não só que conhecemos ou que dizemos, não é? Acho que é isso. Sim, é isso, é isso. Bem, eu acho que nós já conseguimos captar pelo menos a essência destes 2 dias, estes 2 dias de meditação do devocional. Se estão a ver também estes vídeos e não sabem como chegar ao devocional, podem mandar um mail para nós, para Mulheres da Lapa, @gmail.com, e nós indicaremos o sítio onde podem fazer a encomenda e podem ter acesso. E vamos continuar também a caminhar convosco
nestas meditações, neste devocional, e também a tentar fazer estes recursos para vos ajudar a aplicar mais ao dia a dia que nós estamos a viver. Isto também é importante para nós, por isso nós sentimos que também poderá ser importante para outras mulheres, e queremos continuar a insistir nisto. E agora podemos acabar com uma oração para terminar. Uma oração baseada no Salmo 103:12. Queres fazer, Ruth? Sim, posso fazer. Era a última parte das perguntas desta semana, não é? Exatamente. O versículo Salmo 103:12 fala acerca de Deus, não é? David está a louvar a Deus e neste versículo diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Pronto, é esta ideia de como Jesus cumpriu a lei, se sacrificou por nós. E eu vou ler como era o exercício que era pedido, vou ler a oração que eu tinha feito para mim, que diz: Senhor Jesus, obrigada porque estás junto a Deus Pai a interceder por nós. Obrigada pelo teu tão grande amor que apaga as nossas transgressões. Pedimos-te, Espírito Santo, que escrutines o nosso coração, os nossos desejos, as nossas inclinações e que nos ajudes a amar a lei, sabendo que sem ti não a poderemos cumprir. Queremos ser mais e mais à imagem do teu Filho. Perdoa-nos a negligência, a presunção e a nossa pecaminosidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.